Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mônica Ribeiro, da empresa Desenvolver-se, Gestão de Pessoas e Gestão Educacional. Estamos aqui para darmos início a mais um episódio da série Educação Emancipatória. Essa série tem como principal objetivo socializar reflexões, experiências relevantes acerca da educação. Conversarmos sobre esse processo de educação. A quem diz respeito a educação? Será que é só para os professores, educadores e as escolas? O que a sociedade tem em comum? Qual é o papel da sociedade no processo educacional? Formal, informal? E por que educação emancipatória? Então, hoje, que é o 33º episódio, nós temos 34º episódio, olha só que legal, 34º episódio, nós temos uma convidada muito especial, que nesse momento está morando em Lisboa, em Portugal. É a professora Tertuliana Brasil, que vai conversar conosco sobre o diálogo, um desafio para a construção de uma escola emancipatória. Então, o que é o diálogo? Será que nós sabemos dialogar? Será que o que a gente faz é efetivamente o diálogo? E por que o desafio? Sobretudo sobre esse tema, a Tertuliana vai trazer suas experiências e socializar conosco. Tertuliana já está aqui, ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em história social, especialização em coordenação pedagógica pelo FRJ, professora concursada da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, está concluindo o mestrado em Ciências de Educação pela Universidade em Portugal, lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, e já está em processo também de início de doutoramento na Universidade de Coimbra. Quantas experiências a Tertuliana tem para compartilhar conosco, né? Ela vai contar como que ela chegou em Portugal, qual foi a sua trajetória, o que ela precisou fazer ou não fazer para atingir seus objetivos. A Tertuliana tem formação, possui 23 anos de experiência na área de educação, com ênfase em docência e formação docente. Já trabalhou em curso de formação de professores e muitos professores já passaram, né, pelas aulas da Tertuliana, inclusive estão aqui conosco. Boa tarde, Sandrinha, boa tarde, Virgínia, boa tarde vocês que estão aqui conosco chegando, Fernanda, boa tarde, Eliane, e vamos receber nossa convidada. Já está aqui a nossa convidada. Pronto! Ei. É assim mesmo. Boa tarde. Agora o celular está carregando, vai ficar difícil, mas tudo bem. Eu pensei que daria no computador. Está aqui a nossa convidada. Pronto! Agora você precisa desligar o computador, que a gente está ouvindo lá a transmissão no computador. A gente aguarda. A gente aguarda. Ok, tá bom, já desliguei. Ótimo, mas a gente está te vendo perfeitamente, linda, não é, pessoal? Estamos te ouvindo perfeitamente. Então, pronto, a gente pode conversar. Primeiro, eu queria te agradecer, Tertuliana, pela sua generosidade em compartilhar conosco tantas experiências, né? Que mesmo que as pessoas não possam assistir ao vivo agora, esse vídeo fica gravado, ele vai para o YouTube e no canal no YouTube da Desenvolver-se, e ele é um material. Eu costumo dizer que são sementes. Cada entrevista, cada vídeo são sementes que nós estamos aí plantando para gerações futuras, para os educadores e para a sociedade, né? A Francislane chegou. Boa tarde, Francislane. Então, Tertuliana, seja bem-vinda à série Educação Emancipatória. Você que sempre está acompanhando, né? Que eu vejo quando nós estamos entrevistando outras pessoas, você está sempre acompanhando, mesmo de Portugal. Então, eu sei que você se identifica com os nossos temas e hoje como nossa convidada especial.
Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui, né, nesse espaço para conversar um pouco, né? E compartilhar um pouco do que a gente vem construindo, do que a gente vem descobrindo e do que a gente vem garimpando na existência, né? Muito obrigada por estar aqui. Eu sei que tem muita gente boa e eu sou só uma contribuição, né? E é assim que a gente vai construindo tudo, né? A contribuição de cada um. Né? Eu Verdade. agradeço essa Somos elos, oportunidade. né? Que vamos, elos que se unindo vai formando aí essa corrente resistente, né? Uma resistência e eu acredito, Tertuliana, que o que nós temos em comum, eu, você e todos que estão aqui, é acreditar na educação e não desistir dela. E por isso que nós Com estamos certeza. aqui, porque nós não desistimos, né? Você podia Sim. começar contando assim a sua trajetória. Você morava em Barra Mansa, é concursado em Barra Mansa, de repente você mora em Lisboa, daqui a pouco você já está Ah, indo para Coimbra. E, eu já vim para Coimbra. Eu estou morando agora em Figueira da Foz, que é um município que pertence a Coimbra, né? então você já está em E Coimbra. já, porque já iniciaram as aulas, já fiz a matrícula no doutoramento, então eu estou em Figueira, mas eu morei um tempinho em Lisboa, um tempo na Costa da Caparica, que fica perto de Lisboa, sempre procurando um preço melhor, né, para morar, porque não é fácil morar em Portugal, pagar em euro, receber em real e pagar em euro, é muito difícil. Pois Mas a é, gente vai. conta pra gente como que você decidiu, como que surgiu essa ideia, o que te impulsionou, o que te moveu, essa história, nessa trajetória bonita, esse exemplo de persistência, determinação, de resiliência, né? E chegar até Portugal, e chegar até a Universidade de Coimbra, gente, olha só que lindo, né? Com tantos desafios. Conta um pouco, antes de começarmos a falar sobre o diálogo, quem é a Tertuliana e como a Tertuliana foi parar em Portugal? É, realmente, eu vou tentar resumir um pouco, né? Sempre sonhei em conhecer um pouco da Europa, porque eu era professora no curso normal de História da Educação, dava aula de filosofia, e tudo gera muito em torno da Europa. Então, sempre tive um desejo muito grande de conhecer. Meus filhos sempre me ouviram dizer que eu iria conhecer. Eles cresceram ouvindo eu falar isso. Mas, assim, eu só pude estudar mesmo. Eu estudei um pouco ainda com eles, eu fiz pedagogia com criança, fiz pós-graduação com criança, mas o mestrado não dava para encarar. Então, agora que eles são independentes, né, eu já podia me arriscar a fazer, e um colega, o Sávio Gama, ele me disse de Portugal. E eu comecei a investigar e vi o mestrado na Universidade Lusófona de Lisboa, me inscrevi, passei, e quando fui aceita, o que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha para vir para Portugal. Tudo de dentro de casa que você possa imaginar. Móveis, roupas. Eu brinco que até parafuso eu vendi. E é verdade. E a comunidade ali da Vila Maria me ajudou muito. As amigas da minha mãe, né? Minha mãe é falecida e ela tinha uma amizade muito grande na Vila Maria. As pessoas mais chegadas da minha mãe me ajudaram, comprando as coisas com o maior carinho, para me ajudar a levantar dinheiro para vir para Portugal. Vendi carro, eu só fiquei com a casa mesmo, a princípio, e que depois eu acabei vendendo, mas isso aí já é outra história. E aí eu vim para cá com licença para estudos e estou concluindo o mestrado. Antes de terminar, eu me inscrevi no doutoramento para Coimbra e fui aceita. Graças a Deus, fui aceita.
E Deve ser isso de desapego muito grande, né, Tertuliana? sim, o mais difícil foi vender os livros. Imagina. Porque eu vinha para cá, eu não podia trazer nada, né? Assim, só roupa, o básico. Então, desfazer dos livros foi o mais difícil. Mas, por outro lado, eu pensava assim: isso vai servir para outra pessoa. Eu não vou conseguir carregar tudo mesmo, né? É, teve alguns momentos aqui que eu senti falta de alguns livros. E alguns eu ainda recuperei, porque sim, eu precisava daquele livro X, a amiga que tinha comprado emprestou para minha filha escaneou para eu poder aproveitar. Então, assim, os livros realmente foi o que mais me fez falta. Imagino, imagino. E foi fácil, assim, pedir uma licença, conseguir essa licença para sair, para estudar? Como que foi esse processo? Então, eu tenho que agradecer muito a minha diretora, Ivete Gama, a- que foi junto comigo conversar com o secretário de Educação na época, que era o Vantuil, e que eles ajudaram, apostaram nessa minha vinda para cá e o prefeito autorizou. E agora eu tenho que agradecer de novo ao prefeito e ao atual secretário, porque concordaram de eu estender a licença para o estudo do doutoramento. Então, eu tenho que agradecer muito e reconhecer isso, né? Porque se não fosse essa permissão, eu não estaria aqui. Sim. E aproveita para agradecer publicamente, porque nós temos que reconhecer quando, né, os nossos governantes incentivam, né, a nossa formação continuada, né? E que formação Sim, continuada, né? Estar em Coimbra realmente é um sonho. E é verdade. Tertuliana, e quando você traz esse tema, o diálogo, né, um desafio para a construção de uma escola emancipatória, né, qual a sua implicação com esse tema, diálogo? Então, o diálogo, eu penso que sem ele é difícil que a gente consiga uma escola realmente democrática, uma escola realmente que emancipe as pessoas. Isso, se a gente for ver em Paulo Freire ele fala do diálogo numa perspectiva muito interessante. Porque a escola, geralmente, ou não só a escola, nós, às vezes, falamos A, né? A escola comunica, faz comunicados, fala a alguém, fala aos pais, chama os pais e fala aos pais, mas não fala com os pais. O diálogo que o Paulo Freire pro, propõe é um diálogo horizontal, de falar com A falar com B, né? Não falar A, B. Não é uma coisa vertical, né? Uhum. E, infelizmente, às vezes o diálogo está muito camuflado, está muito disfarçado. Nós chamamos a comunidade, nós chamamos os pais para a escola, mas nem sempre nós ouvimos os anseios, as insatisfações, o que os pais realmente pensam. Eles, às vezes, nem têm espaço para se expressar. Eu fiz uma pesquisa, a investigação que eu fiz no mestrado foi sobre as relações entre os pais e as famílias. Quer dizer, as famílias É e as escola. escolas. Né? Eu conversei com algumas mães. Na verdade, poderia ter conversado com o pai, mas não apareceu nenhum pai. Né? Outra coisa bem interessante, as mães é que apareceram e eu investiguei, conversei, entrevistei e elas, na grande maioria, principalmente em Barra Mansa, disseram da falta de oportunidade que tem de falar em reunião de pais. Elas vão para ouvir, elas não têm espaço para falar. Quando Então, foi que, quando foi que você descobriu que esse tema tinha tudo a ver com você, que você queria estudar esse tema? Porque
durante a semana, quando nós estávamos conversando, você me contou que a sua primeira experiência como professora, você já fez, né? Você já promoveu, já oportunizou essa fala da família. Então, conta um pouco A minha para a gente primeira essa história, essa trajetória sua de fazer pedagogia e descobrir que você não poderia ser uma boa pedagoga se você não passasse pela sala de aula. eu fiz pedagogia e, paralelo, eu fiz formação de professores pelo Projeto Crescer, de Niterói, porque eu queria experimentar a sala de aula de primeiro ao quinto ano, que na época era primeira a quarta, antes de entrar numa sala de aula para dar aula para o curso normal. Porque se eu não vivenciasse a realidade sala de aula, como é que eu iria ensinar minhas alunas? E aí, em 98, eu trabalhei em Itatiaia. Minha primeira turma era uma segunda série, na época, né, chamada segunda série, e eu quis aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido durante a pedagogia, o curso que eu considero que foi muito bom. Eu fiz chamava FERP, hoje se chama UGB. Eu considero um ótimo curso. E eu quis aplicar aquilo tudo nessa turma de segunda série. Uma das coisas que eu apliquei foi, uma das coisas que eu aprendi é que eu precisava conhecer o entorno, eu precisava conhecer as famílias, a realidade das famílias, para que eu conseguisse atingir os meus alunos. Então, nos primeiros meses, eu criei um portfólio de cada aluno, que seria a ponte para chegar em cada família. E eu visitei família por família, aluno por aluno. E chegava com aquele portfólio para conversar como ponte, trazer as atividades, papá. E ali eu conversava com, com a família, pegava qual era a situação, qual era a realidade daquele aluno, e fazia um elo, a família se aproximando da escola, ou a escola se aproximando da família, o aluno se sente mais inserido, como se ele tivesse mais respeitado, vamos dizer assim. Porque a professora é amiga da minha mãe. Entende essa ligação? E deu muito certo. A turma foi uma produtividade muito boa e a família foi realmente para a escola. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, foi visitar. E depois, em agosto, a gente fez um projeto e que levou a família para dentro da escola, né? Um projeto que a gente fez do folclore. E a família foi em peso para a escola. Foi em peso, foi muito interessante. Eu falo assim que foi o meu melhor trabalho. O meu primeiro ano foi o meu melhor trabalho. Que bacana. E aí você constata, né, com essa experiência, a importância desse diálogo, dessa aproximação, desse encontro com a família das crianças, né? Sim, sim. A família precisa participar da realidade ali, né? Acho que isso, cada ano que passa, tá ficando mais claro, mas essa participação precisa ser cada vez mais aberta, cada vez mais efetiva, né? Nós precisamos ouvir mais as pessoas. O diálogo, ele precisa ser, como Paulo Freire diz, amoroso, né? Precisa ser humano, ouvir o aluno, né? Não é coisa fácil, é um desafio. Não é fácil ouvir, não é fácil dialogar. Vamos ser sinceros, Sim, porque para dialogar, para estar aberto a ouvir o outro, a gente precisa se colocar numa posição de, de um ser inacabado, como diz Paulo Freire. Somos inacabados, não estamos prontos, não temos a verdade, né? Nós não somos proprietários da verdade. Estamos em busca o tempo todo, em construção o tempo todo, em busca dessa verdade, sim, que é construída em comunhão, que é construída junto, que é construída com. sim. Então, é um desafio, porque nós temos a tendência
de querer estar certo, de querer ter razão e de querer dar a última palavra, Uhum. né? É uma coisa assim muito arraigada ainda em nós, que nós Talvez uma falta precisamos de humildade, né? Talvez seja assim uma arrogância humana, né? Do ser humano, né? do ser humano, própria do ser humano. Precisamos perceber isso, né? E lutar contra isso. Não quer dizer que a gente faça isso o tempo todo certo, mas que Uhum, é necessário. A gente uhum. precisa buscar isso, né? Pelo menos ter consciência que a gente precisa disso e buscar isso com os alunos, com as pessoas, na vida pessoal, E né? quando a gente aprende lá, lembra de como na nossa época era comunicação e expressão, você lembra? Que Sim, tinha, ao invés de português, tinha livros de comunicação e expressão. Não sei se você estudou comunicação e expressão? sim, sim, E aí vem aquela sim. questão da mensagem, né? Do emissor, mensagem, receptor, a decodificação dessa mensagem. Então, vem dizendo assim que o diálogo seria isso. Mas, para você que vem pesquisando sobre o diálogo, desde o seu primeiro trabalho até agora, com sua pesquisa no mestrado, com seu projeto de doutorado, o que seria efetivamente o diálogo? Eu posso pedir para o Paulo Freire responder? Pode, vamos convidar o Paulo Freire, um prazer, Vamos trazer o sempre, Paulo Freire aqui. sempre. O que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Ele cita Jaspers. Nutre-se de amor, de humanidade, de esperança, de fé, de confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma relação de empatia entre ambos. Só ali há comunicação. O diálogo é, portanto, o caminho indispensável. Então, de acordo com Paulo Freire, o diálogo ele é horizontal, ele é aberto, ele é humano, ele é amoroso, né? Ele não é enrijecido, não é muito certo das suas certezas. Para dialogar, nós temos que estar abertos a estarmos errados. Sim, Aquela posição nossa necessariamente não é a melhor. sim. Então a gente precisa estar aberto a pensar: será que isso realmente é o melhor? E a ouvir o outro, né? A ouvir a proposta do outro, a ouvir quem quer que seja, né? No caso, os alunos ou os professores. As secretarias de educação ouvem muito pouco os professores. Eu penso que as secretarias de educação, para fazer educação, deveriam ouvir mais aos professores. Os professores deveriam ter mais espaço para fala. Perfeito, perfeito, Tertuliana. E aí, quando Paulo Freire traz esse tipo de diálogo, muda muita coisa em relação à postura do processo educacional, né? Essa postura do professor, para começar a chamar de aluno, né? Aluno, sujeito sem luz, a de negação sem luz. E que é Nós deveríamos chamar de estudantes, né? E não de aluno, porque a palavra significa sem, sem sujeito sem luz. luz. E aí, como se o professor fosse esse único sujeito ali naquele espaço, com luz, e que tivesse que, através do conhecimento dele, iluminar essas outras pessoas. Então, internalizar esse ofício, esse fazer, né? O que é ser professor, o que é o aprendizado, como se dá a construção de conhecimento. Então, quando Paulo Freire traz esse diálogo horizontal, esse diálogo amoroso, isso já muda praticamente muita coisa na postura, né, didática, pedagógica, né?
do professor para com os estudantes e dos gestores para com os professores, né? Porque a gente, quando a gente está falando de diálogo, a gente não está falando de diálogo só na sala de aula, não é isso, Tertuliano? Claro, porque, na verdade, a tendência é uma reprodução, né? O professor que não é ouvido tende a não ouvir. O professor que não é estimulado à criatividade tende a não estimular a criatividade do aluno. O professor que não é crítico tende a não estimular a criticidade do aluno. Então, é um efeito dominó. Uhum. Então, se eu quero alunos críticos, se eu quero alunos participativos, eu preciso que o meu professor tenha espaço para também ser criativo, tenha espaço também para o diálogo, para dizer o que pensa. Eu fico achando interessante, às vezes, as pessoas têm um discurso tão bonito em relação aos alunos, um discurso tão bacana, mas em relação ao professor, não. Verdade. Então, às vezes, lida com o professor, não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso, mas é que todos nós somos seres humanos e seres de relação. Sim. E precisamos respeitar isso aí. Né? Se eu quero que lá na ponta a educação dê certo, eu preciso respeitar quem é o responsável pela educação, que é o professor. Sem dúvida, sem dúvida. É que lugar de fala é esse o lugar do professor, né? Que lugar é Pois esse, é. né? Que lugar que ele acabou ficando, né? Socialmente falando, historicamente falando. E isso influencia, né? Na hora de criar políticas públicas, o quanto que esse professor é ouvido. Né? Na hora de Será fazer o que próprio projeto pedagógico da escola, será que esse projeto pedagógico é construído ouvindo todos nesse cenário, principalmente os todos? professores? Né? Sim, todos. E Tertuliana, então, com as suas investigações, com as suas experiências, por que que você fala que o diálogo é um desafio, né? Na verdade, eu pesquisei as relações entre família e escola. Sim, O diálogo, eu penso que é um desafio, porque cada um de nós tem que estar muito disponível a, a isso que nós estamos falando, de estar aberto a se perceber como ser inacabado, né? Nós não temos a resposta o tempo todo. Precisamos de. É um desafio ser crítico. É um desafio ter uma consciência crítica. Né? E Paulo Freire também fala disso. Né? Para você dialogar, você tem que ser crítico. E para ser crítico, você precisa querer ir sempre fundo nas questões. Você precisa perceber que as coisas são mutáveis. Elas mudam. O que é hoje, amanhã pode não ser. Então, estar disponível para isso é um desafio. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas parecem que se apropriaram de uma verdade e cristalizaram alguma verdade e lutam a ferro e fogo por aquela verdade. Parece que perderam a percepção de duvidar. Porque o que nos caracteriza como seres humanos é a capacidade de pensar, é a capacidade de refletir, é a capacidade de dialogar. É isso que nos caracteriza como seres humanos. Nós não somos gato, cachorro, periquito, papagaio, que vem pré-programado. E que as coisas acontecem sempre da mesma forma. Não, nós somos humanos e nos fazemos humanos no contato com outros humanos. E por isso nós não estamos prontos. Somos sempre inacabados, sempre em construção. Se a gente chega ao ponto de pensar que nós possuímos a verdade, que aquela verdade é cristalizada e a gente fica radical e a gente
Não está aberto ao A gente, diálogo, ao ouvir, à escuta, né? exatamente. E isso desumaniza. Então, Isso acaba por desumanizar. e quando a gente então pensa assim na escola, né? Na sua opinião, por que a escola, por que algumas pessoas, não podemos generalizar, por que que algumas pessoas nas instituições educacionais têm tanta resistência em receber as famílias? Com toda a sua experiência, o que que você acha que acontece que traz essa resistência? O que que vem por detrás dessa resistência? Eu penso que uma das questões que pode influenciar as pessoas a ficar resistente a receber a família é a insegurança. É a insegurança e a falta de conhecimento, talvez, a falta de formação adequada, porque pensa que a família é uma ameaça, quando não é. Na verdade, nós não estamos numa guerra, né? Família de um lado e escola do outro, não. Então, eu penso que quando a gente resiste muito, às vezes é para se proteger. Né? Uhum. Então, às vezes, a falta de formação, a falta de conhecimento leva as pessoas a resistirem, né? A temer o novo, a temer esse contato com a família. É como se Agora, fosse... Fala. agora pode ser também que a pessoa tenha conhecimento e ainda assim opte por não querer ser democrática, porque as pessoas, na verdade, a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Sim, Ou a gente quer ser democrático, ou a gente não quer ser. sim. Ou é falta de conhecimento, ou é escolha da pessoa. Né? Porque não é possível, não dá para entender. Porque talvez Tem porque coisa. não, talvez porque pura e simplesmente não queira realmente ir ao encontro do outro. São pessoas, né, um mundo muito E aí, individualista. na minha opinião, estão no lugar errado, porque escola não é lugar de gente. O Paulo Freire ainda tem um texto muito lindo que fala: escola é lugar de gente. Escola não é ilha, não é lugar de uma pessoa viver como se Uhum, fosse uma ilha. Né? uhum, exatamente. Então, o lugar, o ser humano que trabalha na escola, ele precisa ser um ser humano comprometido com o outro, ele precisa ser comprometido com a transformação da sociedade, ele precisa ser comprometido com a democracia, Para isso, né? Tertuliana, esse educador, esse profissional, ele precisa entender o papel dele na sociedade, precisa entender o papel de todas as profissões na sociedade. Talvez as pessoas entendam a profissão como uma ponte para um crescimento individual. Elas entendem o trabalho como um caminho para o crescimento individual, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso escolher uma profissão para eu crescer, né? E poder me sustentar, sustentar minha família, realizar as minhas metas e os meus sonhos. Então, essa noção de trabalho é aquela noção um pouco cristã, né, um pouco cristã, que veio da reforma de Lutero, que veio que junto com isso nasce o individualismo, que o trabalho dignifica o homem, porém, isso ficou encapsulado entre eu e o trabalho e o meu crescimento. E então, como se cada um tivesse dentro da sua caixinha mesmo, separado, e não pudesse avançar no espaço do outro. Isso aqui é meu espaço, você não avança. É lógico que se cada profissional estuda tecnicamente para exercer aquela profissão, ele precisa ser respeitado e aí não dá para todo mundo dar pitaco, né? Ninguém dá pitaco lá no médico quando o médico passa uma receita, ninguém pergunta para ele por que ele escolheu o remédio A e não o remédio B, né? Todo mundo respeita. Mas o médico, antes de dar o remédio, ele te ouve. Sim, Ele não supostamente ele te precisa fazer um dá o diagnóstico. remédio sem te ouvir. Ele te pergunta o que você está sentindo. Por que você veio aqui? Não é mesmo? Exato.
É claro que aí, embasado nos conhecimentos científicos dele, ele te propõe um tratamento que você pode fazer ou não. Sim, Porque tem muita gente que vai ao médico e não cumpre o que ele está fazendo. Então, quer sim. dizer, então, o professor precisa também ouvir o aluno, E a família? não é? E a família, lógico. É a família também, Esse né? aluno, Só que esse aluno não veio isolado, esse aluno tem uma história, esse aluno tem um contexto, esse aluno, e se eu não conheço esse contexto, muitas vezes eu não acesso esse aluno é para a mais construção do difícil de conhecimento. aceitar esse aluno. É, Então, assim, Tertuliana, quando a gente fala de implicação, engajamento, né? Quando você fala sobre o professor entender a importância dele como agente de transformação social, talvez seja esse ponto, né? Não estou falando que é a única razão, mas um dos pontos que levem as pessoas a se ilharem, a se encapsularem, né? É não entender que o que ele faz vai reverberar, vai repercutir no outro, não entender que todos somos uma unidade. Esse efeito dominó, esse efeito borboleta, o que eu faço, você faz em Portugal, pode afetar a gente aqui do Brasil e o contrário também. Então, já o budismo, trazendo um pouco aí, um pouco das crenças, né? Ele já tem uma outra visão de trabalho, ele tem uma visão do trabalho como uma oportunidade de contribuição social. sim, e o professor não tem como. A função do professor, ela é muito importante, né? Ela é muito importante para a sociedade. E não é só ensinar tecnicamente, não é. A função do professor, ela vai além, né, da técnica, né? Ela é humana, é um desenvolvimento humano. O ser humano se faz humano no contato com outros humanos. E aí o professor tem essa função de humanizar, né? De, o diálogo é uma das características nossas. Então, é essencial o diálogo na sala de aula, né? Não cabe a falta dele numa sala de aula hoje no século XXI. Quais são as Né? Não dá. características desse diálogo freiriano, digamos assim, né? O que está me fazendo lembrar também muito de uma teoria do Martin Buber, de um filósofo, né? Que é a teoria do eu e tu, que ele fala sobre essa disponibilidade que a gente tem ou não tem para ir ao encontro com o outro. Então, quando eu converso, quando eu falo a alguém, né? Esse alguém, ele, para o Buber, é o isso, né? Então, que também faz parte, a gente também tem que ter. Mas só fica verdadeiramente o encontro com o outro quando é o com. Então, fazendo assim, ousando aqui, fazendo uma comparação, né? Quando Paulo Freire fala, eu não preciso falar a, mas o diálogo é com. É o mesmo que o Buber fala sobre o isso e o tu, eu e tu. O tu é essa implicação que quando que nós estamos fazendo aqui agora, olhando nos olhos, embora a gente esteja longe, né? Mas sendo afetado, você afeta a minha fala, eu afeto a sua fala, os interlocutores são afetados aqui, também quando eles colocam observação aqui, quando eles participam, eles também nos afetam. Então, isso começa, sim, a ser efetivamente um diálogo. Seria isso, Tertuliana? É isso que você está descobrindo na sua pesquisa? Conta pra gente. Eu já te falei, a minha pesquisa é sobre as relações, não Família é é foco. Família é especificamente foco. sobre o diálogo, mas penso que o diálogo ele é essencial para que essas relações sejam democráticas, né? Precisa, até porque dentro da Constituição do Brasil, dos direitos das crianças e dos adolescentes, das leis que existem no Brasil, até da LDB, a família precisa ter espaço na escola. Precisa se ouvir comunidade, precisa se ouvir família. Então, legalmente, existe esse espaço, que precisa ser criado de fato e de verdade. Às vezes se cria, sim, mas
ainda é camuflado em algumas situações. Os pais vão, assinam, fazem que participaram, mas ainda não abriram para ouvir realmente esses pais, ou essas famílias, ou até os alunos. Né? Então, existe um respaldo legal para a participação das famílias, mas, na prática, nós ainda, professores, pessoas que estamos dentro das unidades escolares, precisamos nos abrir mais. E também há aqueles casos em que as escolas se abrem, que eu participei de uma escola que abriu bastante para a família chegar, e aí a família não participa. Também há o outro lado. A família, às vezes, não participa porque julga que não pode contribuir, entendeu? Ou porque vê na escola só um depósito para os filhos, entendeu? São N questões Sim. que eu levantei agora na dissertação e que eu ainda não pude defender porque ainda não marcaram a defesa. Sim. E por conta disso eu não Sim. posso Não tem ainda como divulgar os resultados ainda, com divulgar certeza. o resultado da pesquisa. Questões éticas. Mas que deu para perceber isso, que tem escolas que se abrem e tem famílias que querem participar, tem escolas que não se abrem, entendeu? Então é complexo isso, é muito complexo. Não existe uma resposta só, não existe Receita só pronta. uma característica. Né? Há escolas, há direções que estão abertas para receber a família. E, em contrapartida, também há direções que não estão. Há famílias que estão abertas a participar. E há famílias que ainda não estão por N motivos. Ou porque se julgam incapazes, ou porque não percebem esse direito, né, que é um direito delas, elas não percebem isso. Sim. Né? Perfeito. Agora, eu queria te mostrar mais uma coisa aqui do Paulo Freire, ainda sobre o diálogo. Sim. Se você não se importar. Imagina. O diálogo, na verdade, não pode ser responsabilizado pelo uso distorcido que dele se faça, por sua pura imitação ou por sua caricatura. O diálogo não pode se converter-se num bate-papo desobrigado que marcha ao gosto do acaso entre professor ou professor e educandos. O diálogo pedagógico implica tanto o conteúdo ou objeto cognoscível em torno do que gira, quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os educandos. Então, o diálogo, para Paulo Freire, não é uma coisa desobrigada, não é um bate-papo, é algo radical, rigoroso. É a busca do conhecimento, um conhecimento aprofundado, crítico, sempre em busca da verdade. Não que ela seja posse de ninguém, mas todos procurando descobrir a verdade. Né? Então, é essa proposta freiriana, né, que eu penso que é necessária, porque desobriga as pessoas de possuírem a verdade, mas Uhum. todas procuram a verdade. O compromisso é na busca Sim. dessa verdade. Uhum. É no trajeto, não no resultado, né? Sim, É um processo, né, Tertuliana? sim. Agora, uma outra coisa que o Paulo Freire fala, que o discurso ideológico nos ameaça a anestesiar a mente e de confundir a curiosidade e de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos. Não podemos escutar isso sem um mínimo de reação crítica, ou seja, o diálogo não é um bate-papo e a gente também não pode ouvir certas coisas, como, por exemplo, ele dá vários exemplos aqui. Eu vou citar um.
Um ou dois. Pode citar mais. O negro é geneticamente inferior ao branco. É uma pena, mas é isso que a ciência nos diz. Ele dá esse exemplo. Ou seja, nós não podemos escutar isso, essa frase, sem um mínimo de reação crítica. É um discurso que nós não podemos aceitar. O Paulo Freire fala que nós, seres humanos, somos seres éticos e os únicos capazes de romper com a ética. Esse exemplo seria romper com a ética. Né? E ele diz que a gente não pode, Se calar. diante de um discurso desse, não reagir Sim. com criticidade. Uhum. Mas precisamos dialogar. Precisamos dialogar. Sim. Entendeu? Sim. Aí ele diz, no lugar de confrontar, eu ouço isso, isso me afetou, e eu não gostei, eu não concordo, então eu, em vez de partir para a briga, então vamos entender por que ele está falando isso, vamos perguntar por que você está afirmando isso, baseado em quê, vamos dialogar sobre isso. Sim. Agora, precisamos resistir criticamente a esse tipo de discurso. Nós não podemos aceitar esse tipo de discurso. Sim. Que vai contra a humanidade. Que vai contra Mas para isso a gente também tem que ter conhecimento, que ele fala o tempo todo, que a gente precisa conhecer, buscar, pesquisar, ler, para poder se posicionar. E ter fundamento para esse posicionamento, né? Sim. Eu queria ler um outro trecho dele aqui. Eu não sei se estou lendo muito, mas não, pode ler. Porque... que deixar o Paulo Freire falar é melhor. Sim. Olha só, ele fala dessa resistência crítica, essa necessidade dessa resistência crítica, por exemplo, me predispõe, de um lado, a uma atitude sempre aberta aos demais, aos dados da realidade, do outro, a uma desconfiança metódica que me defende de tornar-me absolutamente certo das certezas, que é o que eu estava falando um pouquinho antes. Para me resguardar das armadilhas da ideologia, não posso nem devo me fechar aos outros, nem tampouco me enclausurar num ciclo de minha verdade. Pelo contrário, o melhor caminho para guardar viva e desperta a minha capacidade de pensar certo, de ver com acuidade, de ouvir com respeito, por isso, de forma exigente, é me deixar exposto às diferenças. É recusar posições dogmáticas em que me admita como proprietário da verdade. No fundo, a atitude correta de quem não se sente dono da verdade, nem tampouco objeto acomodado do discurso alheio que lhe é autoritariamente feito. A atitude correta de quem se encontra em permanente disponibilidade a tocar e ser tocado, a perguntar e a responder, a concordar e a discordar. Disponibilidade à vida e a seus contratempos, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para acolher ou ao corpo que se fecha na recusa. É minha disponibilidade permanente à vida, a que me entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim. E quanto mais me dou a experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil. Então, é o Paulo Freire nos ensinando a procurar a criticidade e a procurar dialogar. Perfeito. Olha, nós estamos fechando nossa conversa, nosso diálogo, e não teria uma forma melhor, né, um texto melhor para fechar essa entrevista hoje,
essa escuta, esse diálogo, Tertuliana. O que me vem, né, ouvindo você, né, trazendo Paulo Freire para a nossa conversa, é que a gente precisa ser mais humano, entender que nós somos eternos aprendizes, né? Se colocar nesse lugar de aprendizes e nesse lugar de estar disposto a aprender juntos. Sim. Eu gostaria, temos alguns minutinhos? Temos. Então, olha só, traz então esse último pensamento, essa mensagem, para a gente fechar essa tarde de hoje. Temos sim. Tá certo. Eu vou ler, vou tentar declamar. Se eu não conseguir, eu vou dar uma olhadinha aqui. É um texto do J.G. de Araújo Jorge que eu li na 8ª série, na última página do meu livro de língua portuguesa. E eu carrego esse texto para toda a vida. E já até declamei do estudante para as minhas alunas no curso normal também. E até para outros alunos sem ser do curso normal. E que fala o nome do texto é Ascensão. Às vezes, pressinto que ainda não sou, que apenas estou sendo. Antevejo paisagens porque percebo a escalada e algo, e qualquer coisa me diz que chegarei a olhar-me em todas as direções, sentindo que tenho aos meus pés os caminhos revelados e as próprias nuvens se conformam em poemas. Atiro-me ao trabalho, com esforço e aventura, sem olhar para trás, como alpinista, que percebe não ter chegado ainda ao ponto mais alto, quando poderá plantar o seu marco e só então olhar o mundo. Às vezes, pressinto que ainda não sou, e nessa dura escalada angustiosa, um pensamento me amedronta. Serei? Chegarei ao cimo? Ou cansarei? Eu li esse texto para a minha turma da 8ª série, li esse texto para as meninas do curso normal, e eu trago ele agora para nós, professores, que procuramos uma ascensão, seja na nossa realização profissional em sala de aula, seja como for, nessa busca desse diálogo, né? Como alpinista, que tenta chegar lá no topo, e que ainda não chegou, né? E a gente não pode olhar para trás. Nós temos que continuar, principalmente nós, que acreditamos em democracia, que acreditamos em justiça social, que acreditamos na escola pública de qualidade, que acreditamos na função do professor. Nós não podemos olhar para trás. Como alpinista, chegaremos no cimo, quando poderemos olhar em todas as direções. E a cada passo conquistado, comemorar, valorizar, Claro. reconhecer. O trajeto é tão importante quanto o destino final. Então, que a gente possa, sim, nessa nossa trajetória, valorizar, reconhecer, não desistir. E fazermos como Paulo Freire nos ensinou. Entendermos que somos eternos aprendizes. Nunca ter vontade de parar de aprender. E o melhor ainda, que a gente nunca tenha vontade de parar de aprender juntos, que a gente possa sempre estar disponível para aprender juntos. E hoje aprendi muito com você e com os nossos interlocutores. Eu tenho algumas mensagens aqui, só que eu queria pedir desculpa, porque eu não sei porquê, hoje eu não estou conseguindo ver. Você consegue ler aí, Tertuliana? Tem várias mensagens para você, olha. Paulo Freire. Eu não consegui ler nenhuma. Paulo Freire é sempre bem-vindo, desapegar das certezas, diálogo implica ouvir para ser ouvido. Muitas mensagens aqui, muitas participações, né? Nós gostaríamos até de beijos para você, ex-alunos seus. Que bom, um abraço para eles. Eu não consigo, eu não sou muito boa nessas tecnologias por enquanto. Caroline Vieira, ó, Caroline está aqui, mandando um beijo para a gente, lindo ver a gente. Alguém falou que muito obrigada por oportunizar.
autores do Diálogo para uma Educação Emancipatória. Gente, que delícia estar com vocês aqui, com todos vocês, com a Tertuliana, com todos vocês. Esse vídeo vai ficar gravado tanto no Instagram como no canal do YouTube. Então, socializem, passem para frente, né? Tudo isso que a Tertuliana hoje trouxe, junto com Paulo Freire, com as reflexões. Não vamos desistir, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Carolina foi aluna Do no curso curso normal. normal. Que bom. Um abraço. Maria do Carmo. Que bom. Um abraço aí para todo mundo. Olha, nós Que desejamos muito pela sucesso no seu oportunidade. doutorado, assim como você já teve no mestrado, e que você depois volte e conte para a gente como que é estudar na Universidade de Coimbra, que eu acho muito bacana isso. Ai, ela é Muito sucesso para linda, você. linda. Muita O força, viu? prédio. Tá bem, obrigada. O prédio é lindo. Fui lá para buscar minha carteirinha. Nossa, lindo o prédio. Que emoção, hein? Que emoção. Muito lindo. Tertuliana, querida, muito obrigada pela generosidade. Vocês que estiveram conosco, precisamos, Virgínia. precisamos nos despedir, tá bom? Beijo no coração de vocês todos. Vamos juntos, aprender juntos, tá bom? Bom final de Tá certo. semana. Obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo.